Bom dia, gente, tudo bem? Bom Sim, dia, bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã, né? Clínica Social Jung Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília e afiliados. E hoje nós vamos pegar um tema extremamente polêmico da nossa atualidade, como sempre, fazendo pontos da área da saúde mental, da psicologia analítica, com temas da nossa realidade vigente. E o tema de hoje vai ser escola ou prisão? Ponto de interrogação. A gente educa ou manda para a cadeia? O que está acontecendo com o nosso Brasil varonil, terra do conservadorismo, que está, forjando, criando pessoas, educando para a sociopatia ou para a psicopatia? Alô, autoridades, o que está acontecendo? De repente virou moda, tem um serial killer aí querendo pular a escola de criancinha, né? Será que esse movimento é um movimento natural? O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Né? Que tem todo um cenário de desconstrução da famigerada segurança pública. Será que é acaso? Será que isso está sendo articulado por fake news? O que está acontecendo? E a quantidade, né, de pessoas querendo, ser doutor, falar bobagem, dar seu pitaco, falando tolice, infelizmente hoje em dia é gigantesca. Nós estamos numa sociedade extremamente violenta, o mapa da violência que o diga, né? A gente tem observado um aumento, uma explosão de casos de agressividade, né? Não é de agora, isso começou lá atrás na pandemia, quando várias pessoas caíram no modo do egoísmo, caíram no silenciamento, caíram naquela coisa de não vou cuidar de ninguém, num processo de pura falta de empatia, né? Nós tivemos aí a disseminação do ódio, e é para mim um dos maiores responsáveis pelo que está acontecendo. São as igrejas, que não é papel de igreja disseminar ódio, não é papel de igreja ter discurso de ódio, tá? Temos falhas aí gritantes no fenômeno da educação. Um a cada 4 jovens não está nem trabalhando nem estudando, né? E fora o quê? A política acabou entrando de sola para terminar de dividir o Brasil, criando, inclusive, cenários de instabilidade social, reproduzindo o discurso de ódio que a gente acaba vendo, infelizmente, agora desaguando no que está desaguando. Tanto é que a gente teve uma escalada dessa violência. Começou com a apatia, em 2020, ano passado com a belicosidade, com a cisão, e agora, né, com essa nova onda que está vindo aí, onde a gente está vendo, inclusive, universidades, né? Nós temos relatos aí que está tendo universidade, que está tendo várias universidades aqui na região centro-oeste, já estão tendo casos de ameaça, gente escrevendo em espelho que vai ter, né, ataque não sei que dia, né? Isso é curioso. Quem ganha na nossa civilização com a desconfiguração do sossego? Quem que vai lucrar com a falha da segurança pública? Então, para a nossa live de hoje, está com a gente, né, a doutora Beatriz Maia, advogada, coordenadora do LAR, um grupo super atuante com relação a mulheres vítimas de violência. Bem-vinda, doutora Beatriz. obrigada, Jorge. Bom dia a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Está aqui conosco também o professor de Direito, Gabriel, que é mestre em desculpa, Direitos Humanos, né? Mestre Gabriel Castro, bom dia. Gabriel, seu áudio está mutado. Desculpa, bom dia a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês dessa live. Maravilha, e com a gente também está o nosso professor Léo Tondato. Bom dia, mas tem violência? Não,
Cadê? Ah, rapaz, não está tendo é pouca, não, né? Porque a coisa está. Né? Hoje eu vou fazer o contrário, antes de jogar para o professor Gabriel, para a doutora Beatriz. Né? Eu queria começar pelo oposto, eu quero começar com você, Léo. Eu fico perguntando todo dia o que a família conservadora, hoje cristã, brasileira, o que ela quer colocar no currículo da família, né? Se é caso, né, de vias de fato, tá? Pancadaria. Vocês querem colocar no currículo que eles tiveram a honra de criar um sociopata, né? Ou um psicopata, né? Porque o que nós temos visto no Brasil, além da naturalização da violência, é todo um discurso de não sei o que estava acontecendo, né? E o que nós temos assistido é a solidificação, além da naturalização da violência, que está generalizada em todos os campos, são famílias criando psicopatas. E eu queria que você falasse para mim dos atributos do psicopata, né? Porque é muito específico o que está acontecendo, né? Você cria uma pessoa para não ter empatia, para não se importar com ninguém, um cara frio, agressivo, que bota a bandeira nazista no fundo da parede da sala e a mamãe acha bonitinho. Meu filho vai matar. Ah, que lindo, família brasileira, adoro. E aí, Léo? Exatamente, né? Eu acho que tem que diferenciar a psicopatia da sociopatia, né? E cabe lembrar que são dois transtornos egossintônicos. Lá nas aulas de psicopato, já aprendendo, sei lá, uma depressão, uma ansiedade, são egodistônicos. Então, você está lá vivendo a sua vidinha, um belo dia você deprime, você fala, nossa, mas eu não era assim. Eu fiquei assim. Você estranha os seus sintomas. Você fala, não era assim. Na psicopatia, na sociopatia, você tem um transtorno egocintônico. Então, não existe essa que a gente chama crítica ao sintoma. Né? Então, é um pouco Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Tá? Essa já é uma questão importante. Né? A gente pode pensar, a grosso modo, que os psicopatas eles são classificados aí como pessoas, né, com pouca ou nenhuma consciência, mas que seguem as convenções sociais quando aquilo lhe convém. O sociopata ele tem uma capacidade limitada, fraca, né, de sentir empatia e remorso. O psicopata, muito menos. É curioso, professor, que a gente está vendo, é muito curioso que se legitimou no Brasil pelo discurso do ódio, que acho que isso nós temos que parar para rever em todos os aspectos, na religião, na política, na convivência familiar, sabe, essa coisa de, ele é agressivo, mas pode ser. Eu posso metralhar todo mundo no grupo da família, né? Recordar de manhã cedo chegando todo mundo que está tudo certo, né? Como se isso não fosse um grande transtorno mental acontecendo. E aí, Léo? Exatamente. Né? Eu acho que há uma negação aí. Né? Outra diferença também geralmente a questão da psicopatia coloca, né, uma condição mais inata do indivíduo, enquanto a sociopatia, né, o transtorno de personalidade social, é desenvolvido durante a vida da pessoa. Né? Geralmente o psicopata ele tem um comportamento mais controlado, mais calculado, o sociopata ele é mais impulsivo, mais espontâneo na ação. Né? Geralmente os crimes do psicopata são calculados. Né? Eles tendem a minimizar. Frieza, né? A pessoa calcula o instrumento que ela vai usar, a forma que ela vai agir, o jeito que ela, inclusive, quer causar agindo daquela forma. Exatamente. E do sociopata, os crimes geralmente são com uma natureza mais espontânea, né? Então acaba deixando mais evidências por serem crimes mais impulsivos. Tá? Sendo que na política hoje tem muito sociopata, né? Nas igrejas está cheio de sociopata. Ou um monte, né? E de abusos de poder também, né, Jorge? Sim. Deixa eu passar aqui para o nosso querido professor Gabriel. Professor Gabriel,
Todo esse cenário que está acontecendo não é de hoje, é desde lá de trás, pré-pandemia. Me assusta um pouco, até vocês que são professores de direito, que operacionalizam direito, né? Me chama muita atenção. O pessoal perdeu medo da justiça. Porque o que eu vejo no ar é um sentimento de impunidade, que eu posso jogar fake news, eu posso falar absurdo, eu posso estimular ódio, né? Eu posso, sabe, fomentar um cara que já não tem muito juízo, a pôr muro de escola com, sabe, fazer chacina. O que está acontecendo, professor? O pessoal não perdeu o juízo com relação ao impacto da própria condição jurídica da coisa, né? Porque o que também me assusta é que hoje eu vejo esse discurso em igreja, em partido político, né? Tem gente aí batendo palma e mandando ver nas fake news, né? O que está acontecendo, professor? Bom, eu acredito, e aí estou falando mais como pesquisador, né, do que como advogado, ou ao menos a partir da leitura que a gente faz, da análise que eu fiz também no âmbito do mestrado, é que a questão do medo de punição nunca impediu ninguém de praticar delitos, né? Nunca foi um ponto central, né? Então não é o medo da aplicação, não é a aplicação de uma pena que vai gerar essa dissociação, né? Que a pessoa não vai deixar de praticar um delito em razão da eventual punição, né? Tanto é que esse é um discurso, inclusive, que vai desaguar no que a gente está vivenciando hoje, né? Por quê? Porque você vai ter sempre mais um aumento do poder repressivo, do poder punitivo do Estado em meio ao nosso seio social, né? Então, isso vai gerar uma sociedade doente, né? Que vem, que essa vem se agravando aí com o passar dos anos, né? Tanto é que estou achando engraçado. O doutor Jorge fez uma provocação muito interessante, que é a respeito de mais escola, menos prisão, ou mais prisão, mais escola, né? E a gente tem visto isso, eu gosto sempre de lembrar, enaltecer esse grande brasileiro, né, que foi Darcy Ribeiro, que fala sobre essa questão, né? Há 30 anos ele já dizia, se o Brasil não construir mais escolas, vai faltar vaga em presídio. Então, esse discurso da impunidade também é algo que a gente precisa entender, que o Brasil não é o país da impunidade. Ou ele o é para determinadas classes sociais, né? Porque a gente tem uma população carcerária de 850 mil pessoas, né? Somos a terceira maior população carcerária do mundo. Então, o problema nosso não é falta de punição, é quem a gente pune, porque a gente pune e nos modos que a gente pune, né? E quando a gente fala dessas questões que envolvem aí esses últimos eventos tristes, lamentáveis aí com relação aos eventos nas escolas, o que a gente tem observado é justamente uma tônica do Estado brasileiro, que é sempre remediar e nunca prevenir. Então, a gente tem um problema grave com relação a uma sociedade que é extremamente doente, até mesmo pelos nossos fatores históricos, que envolvem questões como o racismo, a misoginia, né? Muitos desses ataques sempre direcionados aí a professoras mulheres, né? Então, são questões que potencializam tudo isso. Muito bom você estar falando isso, professor, porque é muito curioso. Eu estou vendo o pessoal comprar concertina para colocar no muro da escola, botar a guarda armada, né? É o que você falou. Eu estou vendo soluções patéticas para um problema estrutural, porque a sociedade é um bode expiatório e não fazer a meia-culpa de olhar para si e falar o que nós estamos fazendo de errado para gerar tal situação, né? Porque você não vê hoje nas escolas a constituição de programas de saúde mental, e quando tem, é feito para inglês ver. Você não vê a Constituição. Então, eu quero mandar um abraço aqui para o governador Tarso, lá de São Paulo, né, que resolveu contratar psicólogos para colocar nas escolas. Parabéns, governador, foi lindo! Só que a coisa é tão absurda que ele quer contratar 500 psicólogos, um para cada 10 escolas. Governador de São Paulo, não vai rolar, né?
sabe? Que tinha que ter 2 bons psicólogos da área de saúde mental em cada escola, se quiser reverter o processo. Então não adianta o governo vir com um discurso de que vou fazer e na prática, e detalhe, São Paulo ainda está na frente de vários estados que não tem política de saúde mental. Né? Puxando aqui um pouquinho para o outro lado, doutora Beatriz, uma das coisas que me chamou muita atenção foi o susto de muita gente na sociedade, e a senhora que atua muito na área da vara de família, né? Atua com questões familiares, foi essa noção de impunidade e de não responsabilização dos pais de menores que cometem crimes. Né? Eu vi muita gente falar, por que está mandando prender o pai do menino que foi lá e esfaqueou 3 na escola, como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Né? Queria que a senhora discorresse um pouco sobre isso, né? Que parece que o pessoal também perdeu a noção da sua responsabilidade sobre a criação e sobre os atos de seus filhos, né? Então, assim, como atuante na área da família, né, a gente percebe que esse momento de violência nas escolas, né, desse alarde em relação ao massacre que vai ter no dia 20, enfim, traz para os pais uma sensação de o que eu faço, né, de não saber o que fazer, de não saber se deixa ir para a escola, se não deixa. E o que a gente tem recomendado é que os pais, eles são os responsáveis primários, né? Se a gente tem aí uma criança ou um adolescente que está levando arma, seja ela de brinquedo ou não, para a escola, ou então está fazendo comentários nas redes sociais, incitando ódio, algo nesse sentido, os pais, eles são os responsáveis primários, né? A gente tem no 932, eu acredito, tem que dar uma verificada aí nos artigos do Código Civil, essa responsabilidade, né, que os pais são responsáveis pelos atos praticados por seus filhos, enquanto eles estão ali até os 18 anos no poder familiar, né, então a gente tem uma autoridade parental. O que eu posso falar sobre esse fato específico é que acredito eu que os pais precisam ter, antes de tudo, Jorge, aqui linkando com o Instituto, né, com o trabalho que vocês fazem, eles precisam de terapia para poder auxiliar os filhos e como fazer isso para que não leve mais violência para dentro de casa, porque o que eu vejo na experiência prática mesmo é que às vezes o pai verifica que aquela criança ou adolescente está fazendo algo errado, e aí em vez dele educar o filho, ele faz com que essa criança ou esse adolescente passe por ainda mais trauma. Então, ele vai lá e, às vezes, é violento com a criança, é violento com o adolescente, e isso tem um efeito rebote, né? Esse adolescente vai tentar expor isso de outra forma. Então, o que eu sempre sugiro, assim, é uma situação complicada, que eu não posso afirmar nada, né? Até porque a gente tem aí o trabalho das autoridades para solucionar o que está acontecendo, mas o que eu sempre indico é que a gente verifique o comportamento, né, dos nossos filhos, o que está acontecendo, se essa criança ou adolescente tem um comportamento um pouco mais quieto, se ela, às vezes, não está sofrendo bullying, e aí, né, encontra outro meio de, vamos dizer assim, de se manifestar, né? Então, eu acredito que o olhar dos pais para os filhos, que é uma coisa muito cara, né, e que hoje em dia está muito rara também, é o principal caminho para a gente poder barrar um pouco esses atos de violência. Monitorar o que os filhos fazem na internet, né, doutora Beatriz? E eu acho que também, doutor Gabriel, essa questão do como é que a gente vai trazer responsabilidade para essas redes sociais, sabe? Porque eu acho muito difícil, assim, a gente ter um meio de comunicação onde se pode tudo, onde o que eles conseguem verificar é só, sei lá, palavras, xingamentos, e aí se você troca uma letra para um número, pronto, entendeu? Você está dizendo da mesma forma. É muito curioso o que está acontecendo. Vocês estão trazendo uma questão que é muito gritante. Repito, nós temos que responsabilizar as igrejas pela disseminação do discurso de ódio, os partidos políticos, as famílias, porque, gente, o que nós assistimos no ano passado, né, simbolicamente foi uma violência
onde a gente percebia pessoas totalmente atravessadas, entrando num grupo da família, em vez de dar bom dia, falar, olha, vem aqui em casa no final de semana comer pão de queijo, o cara chegava praticamente com uma bazuca e saia fuzilando todo mundo da família. Muito ódio, muito ódio. E onde eu bato na tecla que nós estamos lidando com uma violência naturalizada. E aí as pessoas não estão caindo a ficha que, de repente, a violência familiar vai desaguar na violência dos adolescentes. É natural, o adolescente ele vai, né, de uma certa forma, como a doutora Beatriz falou, né, ele vai atuar a partir dessa violência. E é curioso, né, professor Léo, porque essas pessoas que têm cometido esses atos, eles têm um perfil muito comum. São pessoas antissociais, é a personalidade mais introvertida que não tem amigos, não tem rede de contato, né, não tem aquela socialização legal de jogar bola com os colegas, ou quando faz isso de uma forma muito egóica, né? A bola é minha, quem manda no jogo sou eu. Né? E essa pessoa introvertida, uma hora ela explode. Seja para o lado da depressão, para o lado da tentativa de autoextermínio, seja para o lado exatamente dessa questão da violência que a gente vem vendo. Né? E o que me assusta muito é que no Brasil está faltando aí, que eu não estou dando ideia, não, pelo amor de Deus, esse fundamentalismo a gente só ainda não tem homem-bomba, né? Porque o pessoal botou guarda na porta da escola, quem sabe agora o pessoal em Nova começa a fazer a galera dinamitar, né? Porque é o que está faltando aqui no Brasil, né? Porque o resto a gente já está fazendo. E sempre dentro de um grande projeto de egoísmo. Essas pessoas não olham para quem está do lado. E os pais são responsáveis por essa criação desse ser egoísta, que não senta na hora da comida junto com a família para conversar, dar bom dia, dar um abraço, dar um. Né? Todos os casos que a gente tem observado são de profundo egoísmo. Cadê a empatia? E aí, Léo? Exatamente. E ainda digo mais, Jorge, o quanto que nós não estamos com essa negação contribuindo para o desenvolvimento de um tipo de consciência unilateral que exclui a relação de alteridade. Né? Exclui a relação do eu e o outro. Né? Lembrando que uma relação se faz na relação, se faz com o outro. Né? Eu não esqueço um caso que aconteceu aqui em Goiânia, de um grupo de 4 jovens que pegaram uma moça franzina, e uma das moças, de uma forma tão delicada, né, delicada que nem um coice de mula, ela quis descobrir se ela era assassina ou não. Foram lá e esfaquearam a menina dentro do carro. Como se tivesse indo ali, sabe? Ah, eu vou ali comprar né, eu vou comprar uma balinha na feira. Sabe? Depois eles foram na lanchonete, foram comer sanduíche, o carro tudo sujo de sangue. Você fala, cara, como é que essa pessoa foi criada? A família não viu que isso ia desaguar, sabe? E aí você vê jovens comprometendo a vida da família inteira, porque acaba com a vida da mãe, acaba com a vida do pai. A família às vezes tem até que mudar da região onde está morando, porque, né? Passa-se aquela família, né, que todo mundo vai olhar mal, ah, não, é a mãe do assassino, não é o pai do assassino. E isso é família do bem, a família tradicional brasileira, viva o conservadorismo. Léo, o que, que a gente faz com isso, Léo? Exato, exato. Desculpa o barulho, está caindo o mundo aqui em São Paulo. Eu vou trazer dois amigos seus, Jorge. Tá? Vem. Mandaram para você mandar o WhatsApp lá no grupo para eles, viu? Eu vou trazer Ares, deus grego da guerra. Né? E eu estava numa aula e perguntaram, mas a Atena não é a deusa da guerra também? É, mas a Atena é a deusa da estratégia dentro da guerra. O Ares é o deus da guerra pelo guerrear, é o deus da carnificina. Né? E vou trazer para você também, ela falou que tá com saudade de você, viu, Jorge?
Enio, ou seja, que é uma deusa, né, que é conhecida pelo epíteto de destruidora de cidades. O que é interessante nessa deusa é que a representação dela é justamente coberta de sangue e levando as armas de guerra, né? Então, o que essa consciência unilateral faz, né? O que o mito também nos fala? Que quando ele dava o golpe final, o seu corpo se transformava em fogo, né? Então, o que isso vai nos mostrando, para pensando um pouco? Esse desenvolvimento, né? Unilateral, você não vai acompanhando, e aquilo vai somando, né? Vai pressionando. Quando pode, né? Você vê esse tipo de coisa ocorrendo, né? Você é tomado ali pela carnificina, pela guerra, e você atua, você fala, nossa, mas eu não vi, eu não percebi. Mas, será que não para ser visto? A gente vai percebendo, às vezes, nesse histórico, grandes indícios aí que nos auxiliariam a fazer um tipo de intervenção muito mais focalizada naquele momento. Sim, muito bom. É curioso que a gente está falando, inclusive, de um estado sádico, de vivências sádicas. Isso que acaba reproduzindo fake news, que acaba, sabe, estimulando ódio e agressividade, ele já mostra só que está com a sociedade realmente enfraquecida, né? Professor Gabriel, socorro, professor Gabriel, porque dentro, né, você trouxe até o maravilhoso falando. A gente tem observado o ataque à educação. Já não bastasse contingenciamento de verba, já não bastasse toda a corrupção, o palco da pancadaria é a escola. E você citou uma questão que me chama muita atenção, que particularmente eu acho que não vai resolver, guarda armada, policiamento, tem um projeto, acho que o próprio Darcy Ribeiro falou, que é a desestruturação da educação e da segurança parece que são estruturais brasileiros. Vamos desestabilizar tudo. Onde é que a gente... né? 3 pontos. Tá? Educação é um deles. Segurança é o terceiro. Saúde, pronto. Bagunçou tudo, né? E aí, professor? Bom, tem algumas questões que eu acho importante frisar. Bom, só para retomar, a doutora Beatriz tinha colocado aqui alguns pontos interessantes que eu acho que é importante falar. Primeiro, até porque o doutor Jorge também falou, né? Com relação à responsabilização criminal dos pais. Isso aí a gente não tem como, né? A gente tem que ter por base de que ninguém controla o comportamento de ninguém, né? Então, eu não posso responsabilizar outra pessoa que não aquela quem praticou o crime, até por um critério de justiça lógico, né? Agora, sobre a questão das redes sociais, eu vi com certo otimismo o posicionamento do Ministério da Justiça nesse assunto, né? Eles agiram criando um canal de denúncias e também pressionando os detentores do poder dessas redes sociais, né? O Twitter, o Facebook, o WhatsApp, entre outras, e a resposta desses grupos foram no sentido de que isso violaria a política e os termos de uso, né? E o governo endureceu, né? Tá se falando até em banimento de algumas redes que não se adequarem a isso, e a gente precisa ter isso em mente, né? Por mais que seja uma empresa e que esteja aí sendo utilizado e tá no nosso cotidiano a utilização dessas redes, né? Elas têm que se dobrar, sim, à soberania do Estado, né? A soberania do país, e não pode ser desculpa Até porque... o termo chulo, né? Mas não pode ser essa casa da mãe Joana, né? Essa professor, bagunça.
Professor, Sim, até porque tem um discurso aí que essa turma que gosta do discurso do ódio, eles utilizam que é o da liberdade de expressão. Ah, eu sim, posso falar o que eu quero, eu sou livre. Só que você não pode perder de vista que a disseminação do ódio, né, a incitação, também pode ser vista de uma forma até complicada nesse sentido, porque você está podendo incitar os outros atos criminosos, né? sim. E a liberdade não é liberdade de praticar crimes, né? Eu acho que esse é o ponto, essa é a linha divisória. Você tem a sua liberdade de expressão na medida em que você não está praticando algo que, não, algo que seja ilegal, né? É um ponto muito importante aí, né? Que assim, não estou aqui para provocar ninguém com relação aos posicionamentos políticos de ninguém, mas é inegável, né? Como o Dr. Jorge colocou muito bem na sua fala, que a educação foi um ponto, um alvo, melhor dizendo, não nem um ponto, um alvo a ser atacado, né? Antes de chegarmos aonde chegamos, nós temos um discurso de pais que isentam seus filhos com relação à forma como eles se comportam dentro dos colégios, né? Temos uma perseguição ideológica, essa sim, muito mais do que a tal doutrinação marxista que se coloca como um grande problema da educação brasileira, né? Tanto é que eu falo que se essa doutrinação marxista existe, que ela é a coisa mais falida que tem nesse país, porque é o tanto de extremista radical de direita que a gente conseguiu formar, né? Então, a gente tem um cenário onde a educação foi sendo atacada nos últimos anos, né? Um cenário político onde a violência foi o centro do discurso, nunca foi tentado uma conciliação, nunca foi tentado uma palavra de empatia, né? Foi sempre trabalhado na utilização de mecanismos violentos, né? E, aliado a tudo isso, a gente ainda tem um problema social grave, né, no país, com relação o brasileiro tem esse mito, né, de que é um povo amistoso, alegre, calmo, tranquilo, sereno, né, e é um mito que não sei de onde, porque até mesmo o momento em que o brasileiro é festivo, ele é festivo de forma violenta. Quando o brasileiro comemora um gol, uma chuva de palavrões, né? Então, a gente tem uma sociedade extremamente reativa e a forma como a coisa foi conduzida nos últimos anos potencializou isso, sim. É óbvio que não pode colocar só na conta disso, né? Até porque é um fenômeno complexo. E a gente não pode ter soluções simples para as questões complexas. Mas é importante destacar essas questões, né? A educação foi, sim, sim, os dois e somos o alvo, né? particularmente, professor, particularmente, desculpa te interromper, Não, que isso isso, por para favor. mim tem um ponto de origem, que acho que o governo brasileiro, as polícias têm que ir atrás dos mentores intelectuais disso, tá? Porque isso não é acaso que está acontecendo. Tá? Tem grupos articulados gerando fake news para disseminar o pânico coletivo. Então, não dá para pensar que são indivíduos, que são acasos. Eu acho que, nesse sentido, o Ministério da Justiça está dormindo, está demorando demais para agir, sabe? Quantos casos vão ter que acontecer para a galera ir atrás de verdade? Né? Porque a gente está falando de todo um cenário de ataques forjados, criados ideologicamente, com motivo, com endereço certo, né, com gente dentro das igrejas disseminando ódio, radicalizando tudo e todos. Esse culto à violência é algo muito absurdo, né? Bom, eu me lembro de, enquanto criança, brincar de polícia e ladrão, né? Uma brincadeira que sempre povoou o imaginário, né, das crianças, etc. E isso é algo estrutural que acontece no país, né? A gente tem essa forma de socialização. Mas eu nunca tinha visto, ou nunca fui levado, enquanto criança, para um estande de tiro, né? Sim. Ontem eu vi fotos em Jataí, estado de Goiás, né, de crianças sendo instruídas em um curso de atirador mirim, né? Olha só, né? A gente imagina um contexto desse, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é o país onde mais ocorre esse tipo de ataque e massacre no mundo,
né? Aí agora, além de ter esse tipo de conduta que a gente importa, né? Porque tudo que tem de ruim nos Estados Unidos a gente importa para cá, né? E agora a gente tem mais essa, né? Com o agravante de qualificar esse atirador mirim, né? A gente não vai só, ele não vai só praticar esse massacre de forma intuitiva, ali aprendendo a utilizar o equipamento que for, né? Ele ainda vai ser treinado para fazer isso, né? Então é quando principalmente os discursos, né? Desculpa, vou contar, né? Da direita, né? Esses discursos conservadores, eles gostam muito de falar em inversão de valores, e a inversão de valores está aí, né? Tá em enaltecer um discurso de ódio, enaltecer uma forma de socialização violenta, em detrimento da proteção do professor, da proteção da educação, da proteção, da promoção da empatia e das formas de socialização de forma mais emocional, né, voltada aí para a questão de proteção e promoção da saúde mental. Eu acho que eu estou monopolizando muita palavra aqui. Não, mas está legal, professor. Essas coisas que estão sendo ditas são extremamente importantes. Eu, particularmente, só acho que as inteligências da Polícia Federal, Polícia Estadual, Municipal, estão dormindo no ponto. Se tem conivência, se tem omissão, que seja investigado. Mas quem são os genuínos responsáveis por isso, né, gente? Está na hora da gente fazer um pente fino e chegar na fonte de quem está disseminando ódio, né? Doutora Beatriz, infelizmente a gente vê esse ódio no campo das mulheres, né, no distrato, nas várias formas de abuso, de violência, né? Mas também me chama muita atenção, né, porque a gente fala muito da violência, né, mas as pessoas também não previnem a violência, né, doutora? Então, eu queria puxar o gancho que o doutor Gabriel colocou sobre essa questão da polícia, só para trazer para vocês uma experiência de uma amiga que é diretora aqui de uma escola municipal. E eu sei que foi noticiado até na rádio esse acontecimento, de que algumas crianças viram, né, a viatura na porta da escola e não foram para a escola exatamente por medo de já estar acontecendo alguma coisa ali. E é da representação da força policial dentro das escolas e da medida que o nosso governador Caiado tomou de revistar as crianças, né, de pedir para esses professores fazerem uma revista. E assim, primeiro ponto, né, a forma com a qual eu observo, né, isso não é responsabilidade do professor, infelizmente. Nós não fomos treinados para passar por situações como essa. É claro que a gente está tentando contornar, mas eu acredito que isso é responsabilidade dos pais, né? Assim, é muito, muito difícil para um professor revistar 700 alunos, revistar todo mundo que chega na escola. É impossível. Ainda mais quando a gente está falando aí de uma escola pública. Então, assim, as escolas particulares, elas estão conseguindo, com dinheiro, né, contratar aí terceirização, né, de profissionais para fazer isso. E a gente vê uma dificuldade na escola pública, que aí eles querem colocar o professor, sabe, que já é responsável por um tanto de coisa. Precarizado, né, doutor? Exato. Que recebe pouco, que já é responsável por muita coisa, Beatriz, muita demanda. agora é onde eu falo, que até perdão por estar te interrompendo, que é tema da nossa live. A escola vai virar uma prisão, porque a gente está falando de guarda, vai ter detector de metal, eu estou me sentindo na penitenciária, sabe? Quando eu trabalhei lá na CPT, quero lembrar que ela já, sabe? eu quero lembrar que ela já é militarizada, né? Goiás tem o projeto de escolas cívicos militares aí, e que, olha, com todo respeito a quem pensa diferente, mas militar, lugar de militar, é na caserna, é no quartel, não tem que se envolver com educação. Não, olha, a gente tem os IFs, que são institutos federais que custam menos e têm resultados muito melhores do que as escolas cívico-militares. E o que aí a gente coloca para o pobre brasileiro é que ele vai ter como opção de educação ou uma escola pública sucateada, convencional, extremamente sucateada,
ou a utilização de uma forma de educação pautada no militarismo. Essas E o opções. curioso... Isso porque a gente não está nem falando sobre a reforma do ensino médio aqui. Mas, assim, só para concluir minha fala, eu vejo tudo isso, essa questão que a gente que lida com criança e adolescente, família, né? A gente tem aquela máxima de que a família é a base da sociedade. De fato, ela é mesmo a base da sociedade, né? Como a gente constrói o nosso patrimônio, como a gente passa o patrimônio para frente. Então, assim, é responsabilidade, no meu ver, dos pais, enquanto autoridades dentro de casa, para fazer esse tipo de revista, para verificar o que as crianças e adolescentes estão fazendo, e jamais responsabilizar os professores que estão ali tentando trabalhar, tentando prestar um serviço para fazer revista, entende? Eu acho assim, eu não me imagino, eu não vivi isso, e na minha época de escola era muito tranquilo. E eu penso assim, que se eu tivesse nessa fase onde eu chegasse na escola e aí tivesse uma polícia na porta, ou então um professor querendo revistar as minhas coisas, eu ia me sentir extremamente invadida. E eu acho que isso ia marcar muito a minha história como pessoa. Então, eu acredito, assim, só para concluir a questão da violência, a gente vive num mundo violento e injusto, isso aí é uma máxima. A gente tenta aí equilibrar as balanças, mas a verdade é essa. A violência está em todos os lugares, e principalmente, assim, a gente acha que está nos locais mais precários, né, onde as pessoas estão à margem da sociedade, mas não é bem por aí. A gente tem violência em todos os locais, desde o condomínio fechado até a favela. E eu acredito que a gente precisa olhar um pouquinho para isso que a gente está vivendo agora, do porquê que o ataque é na escola, por que não é num shopping. O que está acontecendo que existe aí, não sei, essa inteligência por trás desses atos, desse assunto, de atacar onde existe a formação daquele cidadão. Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, porque não é à toa, né, que a gente vai logo para a rede de ensino, e que a gente vai responsabilizar, por exemplo, professores para fazer algo que não é responsabilidade deles. É isso. Doutora, é muito curioso que em momento algum está se falando de saúde mental, e quando se fala de uma forma distorcida, onde você não responsabiliza o agressor pelos problemas psicológicos que ele tem, pelo contrário, você chama ele de autoridade. Léo, o que a gente observa na atualidade, foi muito bem colocado pelo professor Gabriel, né, é uma inversão de valores. Isso é um problema de saúde mental, isso é um problema de formação, isso é um problema de família, tá? Isso é um problema de naturalização de violência. E o que eu vejo hoje é se querer colocar um bode expiatório, professor vai revistar aluno. O professor não vai dar conta, gente. Essas medidas que estão sendo tomadas não são nem paliativas, elas não vão funcionar. Tá tudo errado. Porque se nós não criarmos um mecanismo de rede de proteção, de integração da sociedade, empatia, enquanto a gente estimular uma política de medo, uma política coerciva, nada disso vai funcionar. Agora, para que a gente possa reverter o quadro, os responsáveis têm que ser punidos. A galera que está destilando o ódio tem que ser responsabilizada. E o que eu vejo aqui, inclusive, para mim, particularmente, não tenho provas, não tenho dados, mas a impressão que passa é que tem grupos organizados por trás disso. Isso não está acontecendo à toa. Foi que nem na época do ministro Ricardo Salles, que ele estava falando que tinha que passar boiada, e de repente começou a aparecer pessoas incendiárias colocando fogo em tudo quanto era parque. Isso foi acaso? Não foi acaso. Tá, isso foram atos deliberados, isso tinha grupos organizados fazendo isso. O dia do fogo, né? Depois houve um grande abafa, ninguém investigou isso. Agora vai ser o quê? O dia da chacina na escola? Vai ter data marcada? Oi! Por isso que eu falo que, infelizmente, as autoridades estão dormindo no ponto. E aí, Léo? Exatamente. Nossa, você foi falando dessa questão da inversão do valor. Eu falei, gente, Balma ia ficar tão feliz no cemitério agora. Porque
Só pegando um gancho do doutor Gabriel, Sérgio Buarque de Holanda, né? O homem cordial. É aquilo que se acreditava que o brasileiro é cordial, que o brasileiro é cortês. E aí você tem uma inversão de valores, você tem uma retomada em espírito da época, né? Pensando no século passado, que você tinha a guerra, a praga e a ascensão da extrema-direita. O que você tem no espírito da época nesse século? A guerra, a praga e a ascensão da extrema-direita, enquanto unilateralidade. Né? Então, eu acho que isso é muito perigoso, né? Onde vai falar do arquétipo do Wotan, né? Que é um dos nomes do deus Odin, e essa questão do poder, né? Eu não vou me deter muito nisso, mas isso é perigosíssimo, né? E o que pode vir a auxiliar é justamente negligenciado, que é a saúde mental. Ah, eu vou pensar em saúde mental para quê? Eu vou pensar numa intervenção de crise para quê? Eu vou pensar numa prevenção em saúde mental para quê? Quando dá problema, a gente vai lá, tranca, enfia lá no hospital dia, enfia numa internação maior e tá tudo certo. Sim, e você vê um trabalho que a saúde mental no estado de Goiás praticamente não existe, sucateada, trabalhos extremamente precarizados, você não vê mobilização política para reverter isso. E não é só no estado de. Né, isso hoje é Brasil. Né? A gente fala dos casos de depressão, os casos de tendência suicida, mas outra ponta que acontece em 20, 30% dos casos está na extrema violência. Que se você tivesse tratado essa pessoa lá atrás, né, trazido ela para fazer uma terapia, criado rede de proteção, trazer ela de volta para socializar, para se integrar à sociedade, talvez era um problema grande a ser evitado, né? Porque eu bato na questão da tecla da rede de proteção, gente. Pessoas que têm convívio sadio conseguem minimizar esses problemas na sociedade. Né? Agora, quando você vai para um condomínio fechado, que todo mundo se odeia, não socializa, não troca, aí você começa a fomentar esse tipo de coisa, uma sociedade ser cada vez mais agressiva e mais excludente. Né? Esse é um tema, gente, que não fecha, ele é corrosivo, ele está na pauta do dia, ele é delicado, né? Mas eu bato na tecla. Está na hora da gente passar um pente fino na sociedade de quem é agressor. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Né? E se tem autoridade envolvida, mais ainda. Se tem conivência de autoridade policial, mais ainda. Não dá para continuar do jeito que está, porque senão nós vamos viver o caos social, que vem sendo tentado, já vem se tentando implementar isso no Brasil, não é de agora, não é de agora. Tá? Queria escutar, né, as palavras finais de vocês. Quanto tempo a gente ainda tem, Léo, por gentileza? Olha, são 9h10, Jorge. Acho que a gente pode fazer Então, as palavras finais. exato, vamos partir para as palavras finais. Quero escutar as considerações finais de cada um para a gente poder fazer nosso encerramento. Pode iniciar, professor Gabriel. Beleza. Bom, eu acho que são dois, esse é o fator principal, né? A forma como a socialização acontece no país, né? Nossa sociedade é calcada na violência. Nós temos a questão estrutural, histórica nesse sentido. Né? O Brasil é um país autoritário, racista, misógino. Então a gente precisa reconhecer esses problemas nossos para que a gente possa tentar uma solução. Eu acho que é importante, quando a gente se fala em responsabilização, especialmente que se há, né, ao que tudo indica, ou ao que parece, como colocou o doutor Jorge, organizadores que fazem, né, que
que organizam esse tipo de ataque, é evidente que esses aí têm que ser duramente responsabilizados. Agora, eu acho que é importante a gente não ter um discurso que demande só punição, e especialmente com relação a crianças e adolescentes que praticam atos dessa natureza, né? É patente que a responsabilização dessas crianças e adolescentes, no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que vai aplicar a eles uma medida socioeducativa de internação de no máximo 3 anos, nas condições de internação, que eu posso usar a palavra encarceramento juvenil, que nós temos no país, não será a solução que a gente espera, né? Então, eu acho que é importante a gente também olhar para essas pessoas, né, que têm essa saúde mental já avariada e que praticaram esses atos e da importância de tratá-los, né? Eventualmente, aí, outros caminhos, como, por exemplo, a justiça restaurativa, e outras formas de solução de conflitos, sejam outros pedidos melhores. Obviamente também que fica aqui a, a minha palavra de solidariedade, consolo a todas as pessoas que sofrem com esse tipo de coisa. Eu sou mineiro e eu lembro sempre da professora Elei, né? Acho que é o Elei de Abreu, que foi incendiada e que tinha salvado mais de 25 pessoas há alguns anos atrás, né? Anualmente eu me lembro do dia em que ela foi morta. Então, é algo que já vem acontecendo, é algo que a gente precisa urgentemente de uma política de saúde mental a nível de união, ao nível federal, né, e que isso possa ser replicado nos municípios e estados, até porque a gente tem capilaridade para isso, via SUS, né, e que possa ser um investimento maciço nesse sentido, porque o brasileiro ele realmente está precisando muito desse tipo de atuação. Para quem tiver interesse e assim quiser me acompanhar aí no Instagram, por exemplo, eu estou lá, @prof.gabriel de Castro. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sigo à disposição. Maravilha, muito obrigado, professor. Maravilhosas suas falas. Professor Beatriz Maia. Estou aqui adicionando, professor, já vou seguir. Então, eu queria agradecer. Eu já fiz um stories nosso. É professor. Bom demais, marca a gente aí, vamos lá. Então, eu queria agradecer a oportunidade da gente estar abrindo espaço para conversar sobre essas questões. Acho que o que a gente pode fazer agora, né, como profissionais, tanto do direito quanto da área da saúde mental, é tentar tranquilizar as pessoas, né, que estão passando por esse tipo de situação, pais, alunos, ter bastante cuidado, porque, infelizmente, eu não estou muito crente de que o poder público vai conseguir resolver as coisas de uma forma efetiva. E acho que talvez deixar uma reflexão de por que isso acontece da forma que acontece, por que a gente não tem a responsabilização das redes sociais, né, do TikTok, do Instagram, das outras das tantas igrejas, dos Exatamente. partidos políticos. E por que a gente ainda consome e é possível consumir, tanto no Instagram quanto em qualquer outra rede, tanta violência, né? A gente vê aí o compartilhamento excessivo de situações de violência mesmo. Então, será que realmente é um conteúdo informativo? Ou será que a gente não está só dando mais espaço para esse tipo de situação acontecer? Não sei, fica aí a reflexão, porque eu também não tenho nenhuma conclusão a respeito. Obrigada, Jorge, pela oportunidade. Obrigada, Léo. Obrigada, doutor Gabriel. Um bom dia para vocês. Maravilha. Professor Léo. É sempre um prazer, eu acho que o tema não se esgota, eu acho que a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo a nível de intervenção, a nível de saúde mental, a nível de práticas, a nível... Eu sempre vou falar do micro e do macro, mas nós também temos uma responsabilidade no macro, né? Então, eu acho que fica a reflexão. Obrigado.
Maravilha, eu quero salientar aqui, gente, o que está acontecendo é um problema de saúde mental que vai permear a área da educação, que vai permear a área de políticas públicas. Nós não vamos combater a agressividade com medo, nós vamos poder fazer alguma coisa reintegrando as pessoas. Nós precisamos criar redes de proteção, ter a turma da comunidade, da rua, não para viver na paranoia. Olha, passa um bicicleteiro na rua, sabe? Não é para disseminar pânico, mas voltar a ter o convívio social sadio, tá? Além do tratamento em saúde mental, tem que ter prevenção. E quem sabe um dia, quando as autoridades acordarem, nós estamos à disposição para retransmitir todo esse conhecimento que a gente tem, né? As escolas que quiserem fazer políticas de inclusão, de socialização, de integração, tá? Para minimizar essas situações críticas que estão acontecendo. Eu gosto sempre de lembrar, e peço só mais um minutinho para reflexão, também essa pessoa que parte para agressividade extrema, ela é um ser doente. Ela não desenvolveu a caridade, ela não desenvolveu a capacidade de empatia, ela não desenvolveu o amor. E tudo isso podia ter sido evitado. Então, faça a parte. Se a sociedade fizer a parte dela, a gente minimiza e a gente reverte esse problema. Tá? E vamos começar a olhar, porque essas situações não são aleatórias, isso não é acaso. Tem pessoas por trás articulando isso, e que as autoridades vão atrás disso. Valeu, gente, até a próxima semana. Até mais, bom dia, bom fim de semana.